Olá, Nielta aqui. Seja bem-vindo aí a mais uma videoaula de treinamento do sistema ESUS. Essa videoaula de hoje, ela destina-se aí a todos os profissionais que precisam fazer o registro da atividade coletiva. Então, digamos que essa videoaula de hoje é uma continuação, é a parte 2 da aula anterior, em que eu falo do preenchimento da ficha aí da atividade coletiva. Então, como você já conhece e já sabe, para você que me acompanha aqui no canal, eu não tenho embromação, eu não tenho enrolação, então a gente vai direto à prática. Então, acompanha comigo aí. Então, eu já estou aqui logado no sistema. Esse é o ambiente de trabalho. E você que é profissional e precisa fazer o lançamento, o registro aí da atividade coletiva, então é de seu conhecimento que você precisa ir aqui na ficha CDS, que é o cadastro simplificado aí dessa produção, ok? Então eu vou clicar aqui em CDS e eu deixei aqui somente a ficha de atividade coletiva disponível para essa videoaula. É bem capaz que, a depender do seu perfil como profissional, outras fichas vão aparecer aqui, tá? Disponíveis. Mas cada caso é um caso, tá bom? Então, para o treinamento, para a videoaula, eu deixei só a ficha da atividade coletiva aqui disponível. Então tá aí, ó, ficha de atividade coletiva. Vou clicar nela, só apertar aqui, pronto. Então agora você vai cair nessa tela, certo? Para você preencher e fazer o registro aí da atividade coletiva realizada. Então é só clicar aqui, ó, nesse botão adicionar. Vou clicar aqui adicionar. Pronto. Vou descer aqui a barra de rolagem. Então nós temos aí, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar o nome do profissional responsável pela atividade coletiva, tá? Eu vou escolher um aqui aleatoriamente, Erley Peixoto Morto. Esse profissional aqui é um dentista do município. Vou escolher aqui o CBO dele. Eu vou colocar aqui o de cirurgião dentista da estratégia de saúde da família. Vou selecionar esse, certo? Vou selecionar aqui a equipe. Vou colocar essa aqui. Quando você loga com o seu perfil específico como profissional, esses dados aqui já preenchem automaticamente, não precisa se preocupar, tá? Eu, como tenho vários perfis e eu estou gravando essa videoaula, então é por isso que o sistema pede que eu coloque aqui a informação, tá certo? Mas você, profissional, na hora que loga no sistema com o seu CPF, com sua senha, então essas informações aqui são carregadas automaticamente. A data, você coloca a data da realização. No caso aqui eu vou estar colocando a data de hoje. É só clicar aqui, ó, nesse calendáriozinho aqui. Clique em hoje. Pronto, ele já pega a data de hoje. Vou descer a barra de rolagem. Então nós temos aqui o turno que foi realizado a atividade. Isso aqui não tem segredo, né? Manhã, tarde ou noite. Digamos que foi feito à tarde. Nós temos aqui, ó, se a tua equipe faz parte do programa de saúde na escola, então você precisa ficar atento aqui com essas opções aqui para você marcar, tá? Se o foco é educação, você vai marcar aqui educação. Perceba que quando você seleciona um ou outro, alguns campos vão ser desabilitados e outros serão habilitados aí para preenchimento, tá? Da atividade. Então eu vou desmarcar a educação e vou marcar agora a saúde. Então quando o foco aqui é a saúde, apesar do programa ser saúde na escola, mas vai ter o envolvimento dos profissionais da saúde para realizar aquela atividade na escola, tá? Então perceba que quando eu selecionei aqui, ó, saúde, eu vou desmarcar e vou marcar novamente, ó. Então ele desabilita aqui o SENES, ou seja,
o código da unidade, porque a atividade vai ser realizada na escola. Ele me pede aqui os dados da escola e automaticamente ele já me habilita aqui, ó, os participantes dessa atividade coletiva. Então nós temos o profissional responsável, é aquele que vai realmente realizar e coordenar a atividade, e aqui você tem como lançar, ó, nessa opção, os profissionais participantes, como está escrito aqui, ó, profissionais participantes, tá? Então eu volto a repetir que essa atividade é uma atividade coletiva, então vai ter aí o envolvimento de vários profissionais e dos 2 ou 3 públicos, tá? Nesse caso específico aqui, ó, de programa Saúde na Escola, então você pode ter a participação de um público ou você pode ter aí o foco nas duas coisas. Então, digamos que você vai fazer uma atividade coletiva numa determinada escola e você vai contar com a participação dos 2 públicos. Então, você pode preencher os 2 públicos aí, ó. O sistema permite, tá? Você pode marcar um ou outro, um ou outro. Perceba que é igual repetir, igual eu já falei, alguns campos serão habilitados e outros desabilitados, ou você pode marcar as duas opções, ou seja, os 2 públicos estarão envolvidos aí na atividade coletiva, tá certo? Como a videoaula anterior eu marquei aqui a opção educação, onde ele desabilita esses campos, então hoje eu vou fazer diferente nessa videoaula. Então eu vou desmarcar a educação e vou marcar somente saúde, tá? Então o foco aqui hoje é os profissionais da saúde, né, trabalhando e executando uma atividade coletiva na escola. Então o local da atividade, como é programa Saúde na Escola, então vai ser numa determinada escola. Então eu vou selecionar uma escola aqui, Escola Estadual de Divisa Alegre. Eu vou selecionar essa, pronto. Aqui, ó, você tem agora, como é o foco saúde, então os profissionais da saúde irão participar, certo? Então aqui é só você selecionar aqui do lado, ó, os profissionais que irão participar. Então digamos que esse profissional aqui, Ailton, vai participar. Aí você clica aqui em confirmar, ó, o nome dele já cai aqui embaixo, ó, tá bom? Vou selecionar outro. Digamos que a Alexandra aqui, ó, vou selecionar o perfil dela, vou clicar em confirmar, pronto, então já desceu aqui para baixo os profissionais participantes. Então digamos que nessa atividade coletiva foram só esses 3 profissionais. Por que 3, Nilton? O profissional responsável e mais 2 participantes aqui, certo? Vai ser uma atividade coletiva de programa Saúde na Escola, com foco dos profissionais da saúde atuando numa escola, certo? Vou descer a barra de rolagem. Número de participantes. Na videoaula passada, eu expliquei detalhadamente essa questão do número de participantes. Quando é uma atividade que não tenha o foco de programa de saúde na escola, o mínimo de participantes aqui é 15. Aí você tem que colocar aqui, ó, 15 participantes, certo? Porém, se essa atividade aqui ela é realizada numa escola, aí você precisa observar qual é o público dessa escola. Então vai ser uma sala de aula somente, vai ser 2 turmas, 3 turmas, vai ser a escola inteira, né? Todos os alunos, todos os professores. Então, o que acontece? Isso é muito importante você ficar atento, por quê? Porque se o foco é uma determinada turma, então digamos que aquela turma tem 40 alunos, então você vai ter que colocar aqui, ó, 40 alunos. E aí você vai ter que colher todos os cartões do SUS desses participantes, desses alunos, tá certo? Atualmente, as escolas elas já estão fazendo o cadastro aí, né? De todos os alunos, pegando aí o cartão do SUS de todos os alunos e está montando um banco de dados para essa finalidade quando necessário, tá bom?
Se foi em mais de uma turma, vai ter mais alunos, então você precisa colocar aqui a quantidade exata de participantes. Com um pequeno detalhe, vai depender da atividade realizada. Então, se a atividade realizada for essa opção aqui, ó, avaliação, procedimento coletivo, aí você tem que colocar o cartão do SUS de todos os participantes. Então, eu vou descer aqui um pouquinho na barra de rolagem para você entender. Então, vamos lá. Vou descer aqui na barra de rolagem. Então, olha só. Essa atividade aqui é campo obrigatório. Ó, o asterisco aqui. Eu vou ter que marcar. Eu vou selecionar aqui para você ver. Ó. Deixa eu descer um pouquinho mais. Pronto, aqui. Ó. Olha só. Quando eu seleciono aqui, ó, essa opção 6, avaliação, procedimento coletivo, vou clicar aqui, ó. Aqui embaixo aparece para mim que os participantes, ó, o cartão do SUS ele é obrigatório, tá vendo aqui? Então, se ele é obrigatório, você tem que ter o cartão do SUS de todos os participantes, tá? Aqui nós ativemos no município uma atividade coletiva onde todos os estudantes participaram. Então foi um trabalho da Zorra para lançar aí todos os cartões do SUS de todos os participantes. Se não me engano, foram mais de 400 alunos que participaram e a gente teve que digitar aqui os 400 cartões do SUS, tá certo? Agora é claro que diante disso a gente tem desenvolvido aí estrategicamente a atividade coletiva para uma turma em específico, né, para uma determinada turma, para não gerar esse trabalho imenso aí de ter que digitar aqui o cartão do SUS de todos os participantes, tá? Então, geralmente a gente coloca uma, duas, três turmas no máximo. Isso é interessante porque possibilita você registrar mais de uma atividade coletiva depois, tá certo? Então, digamos que numa escola que você realizou essa atividade coletiva, tem lá, sei lá, 10, 15 turmas. Então você pode ir a cada semana tá realizando ali aquela atividade coletiva e fazendo em uma turma ou duas turmas de cada vez, tá certo? Para fracionar o trabalho e não ficar aí tão trabalhoso, ok? Então percebeu a diferença? Então olha só, quando você seleciona aqui, por exemplo, reunião em equipe, vou clicar aqui. Olha só, aqui embaixo ele não coloca o cartão do SUS como obrigatório. Então você não precisa ter o cartão do SUS de todos os participantes. Aí você só precisa ter quantos, como eu disse? Só 15, tá? No máximo 15 aqui, ó. Ou melhor, o mínimo, né? Desculpa aí. O mínimo aqui é 15, ó. 15 participantes. Por que 15, Neto? Porque 15 é o número definido aí para contar como produção, tá certo? Então vou marcar as outras opções para você ver. Ó. Opção 2, reunião com outras equipes de saúde. Olha lá, ó. O cartão do SUS também não é obrigatório. Então nesse caso aqui é só 15 participantes. 03, olha lá, ó, mesma coisa. Ó. Reunião intersetorial, conselho local de saúde, controle social. Também você só precisa ter aí 15 participantes, certo? Educação e saúde. Olha lá, quando eu marco educação e saúde, ele já me mostra aqui outro público-alvo. Tá vendo? Ó? Eu vou marcar aqui o 03 só para voltar. Olha, ele desmarca, ele desabilita, né, alguns campos. Então, você tem que ficar muito atento a isso aí. Por quê? Porque conforme cada caso específico, alguns campos serão habilitados e outros serão desabilitados. Tá certo? Então, conforme cada profissional, conforme cada perfil aí, você tem que ficar atento com essas questões, tá certo? Com essas questões e também com a atividade que está sendo realizada naquele momento, tá certo? Por exemplo, educação e saúde. Quando você marca educação e saúde, ele vai me pedir aqui o público-alvo. Viu aqui? Então, aí você precisa escolher depois, certo? Vou colocar outro aqui, atendimento em grupo, 05. Olha só, atendimento em grupo,
ele já me exige aqui embaixo, ó, o cartão do SUS também. Então, digamos que você vai fazer um atendimento em grupo naquela escola, então você tem que ter já o número exato de participantes, porque você vai precisar do cartão do SUS aí, ó, de todos os participantes para você poder lançar aqui nessa atividade coletiva. Tá certo? Vou marcar agora a opção 06, avaliação procedimento. Olha lá, ó, como já foi informado, o cartão do SUS também é obrigatório, tá? Nesses casos, onde o cartão do SUS é obrigatório, volto a repetir que o número do cartão do SUS de todos os participantes é obrigatório para a atividade coletiva, certo? E por fim, nós temos a opção aqui, ó, de atividade realizada, aqui, ó, a 07, mobilização social. Eu vou descer a barra de rolagem para vocês verem. Então, a mobilização social, necessariamente o cartão do SUS não é obrigatório para todos os participantes, certo? Como eu selecionei aqui, ó, um cartão do SUS de um profissional responsável de um dentista, então, olha só, se é um dentista, essa atividade ela é peculiar da odontologia, certo? Então, esse dentista está contando com a participação aqui de 2 profissionais, vão realizar uma atividade coletiva de programa saúde na escola, com foco aí no pessoal da saúde, atuando dentro de uma escola, certo? Vou descer a barra de rolagem. E aí, o que acontece? Eu vou selecionar a opção aqui, ó, como atividade em grupo. Vou colocar aqui, ó, 05. Atividade em grupo, certo? Então, digamos que esse grupo aí eu convidei lá alguns alunos ou uma turma específica, eu convidei o diretor, eu convidei o vice-diretor, alguns professores, alguns colaboradores para participar dessa atividade em grupo. Então agora ele me pergunta qual é o público-alvo, tá? Então olha só, então volto a dizer, se eu estou fazendo uma atividade coletiva aqui como responsável um dentista, contando com a participação de outros profissionais, isso é um exemplo, tá? Então digamos que eu selecionei lá 30 pessoas para essa atividade, entre alunos, professores, diretor, enfim, e outros colaboradores. Então eu defini 30 pessoas. Então qual é o público-alvo dessa atividade coletiva? Então olha só, ela vai ser pertinente com a atividade que você está realizando. Então cada profissional vai fazer a atividade coletiva conforme cada caso, tá? Então tem atividades que não vão servir aí para determinados profissionais, tá certo? É por isso que eu estou sendo repetitivo com relação a isso, é porque você precisa ficar atento, tá? Então olha só, então se eu estou fazendo uma atividade coletiva, numa escola, com foco no pessoal da saúde e atendimento em grupo, e eu defini que foi 30 participantes, então agora eu vou selecionar o público-alvo. Então quem é esse público-alvo meu aí? Eu defini, ó, que são adolescentes, que são, deixa eu escolher outros aqui, ó. Aí, ó, profissional da educação, certo? Ó, outros eu não recomendo você marcar outros, por quê? Porque fica difícil depois de você analisar aí os relatórios, porque a gente não consegue contabilizar depois essas informações, a gente fica sem saber do que se trata essa opção outros, tá? Se tivesse como marcar outros e depois aparecesse um campo aqui para a gente selecionar ou informar o que se trata esse outros, beleza, seria interessante, tá? Mas mais para uma questão de analisar e de contabilizar aí a sua produção, tá bom? Então não sugerimos que marque a opção outros.
Procure identificar o seu público-alvo aí, ó, conforme o caso, ou seja, conforme a sua atividade coletiva, tá certo? Então, digamos que a atividade que eu escolhi foram esses aí, ó, tá? O público-alvo é esse aí, ó, adolescentes, alguns adolescentes e profissionais da educação, tá? Quais são os temas para a saúde que serão debatidos aí, que serão tratados nessa atividade ou que foram tratados na atividade coletiva, tá? Então, como essa aula está sendo gravada no dia 29/1 de 2020, a gente está com um trabalho aí bacana, né, sendo realizado no combate do Aedes aegypti. Então eu vou marcar aqui essa opção, ó. Então digamos que a atividade seja para conscientizar aí de forma estratégica, né, o combate do Aedes aegypti, tá certo? Agora, esse tema para a saúde aqui, ó, gente, ele é muito importante, por quê? Porque você precisa verificar com a coordenação qual dessas atividades aqui, ó, qual desses temas aqui, ó, ele vai contar ponto para você aí na sua produção, tá certo? Então, isso aqui, gente, depende de cada município, depende de cada GRS, né, de cada gerência regional de saúde, e são eles que definem aqui, ó, quais os temas que vão pontuar aí para você. Quais que você precisa fazer aí de forma obrigatória todo mês, tá? Por exemplo, aqui no nosso município a gente tem, por exemplo, atividades que a gente tem que fazer no mínimo 2 por mês, tá? De alguma dessas aqui, ó. Então você precisa verificar aí com a coordenação, com a sua coordenação, qual dessas aqui que são obrigatórias, quantos que você precisa fazer para você cumprir e bater sua meta aí mensal, tá bom? Então, como é apenas uma videoaula de treinamento, então digamos que o tema aqui seja esse, ó, ação de combate ao Aedes aegypti, tá? Perceba que conforme cada caso, o sistema permite que você marque aí, ó, mais de uma opção, tá bom? Então vou procurar outro aqui que tem uma relação para a gente marcar aqui, certo? Como se trata de uma atividade coletiva, realizada aí por um dentista, não que seja o caso, mas digamos que tem essa finalidade também. Então vou marcar aqui, ó, saúde bucal, tá? Vou ver se tem mais alguma. E saúde, e tem aqui a outra opção, ó, semana saúde na escola. Vou marcar aqui, ó. É interessante, tá? Então, se for o caso, volto a dizer, se for o caso, você vai marcar aqui, ó, conforme a atividade coletiva que você está realizando, marcando aqui o tema adequado, tá? Práticas em saúde. Então, quais foram as práticas realizadas? Então, você vai marcar aqui, ó. Antropometria? Não. Desenvolvimento de linguagem? Também não. Práticas corporais de atividade física? Não. Então, é um dos PNCT? Se for algum desses aqui, você marca, tá? Aí tem a opção, ó, saúde auditiva, saúde ocular, verificação de situação vacinal, outro procedimento coletivo, outra. Se for outro procedimento, olha só, esse aqui dá a opção, ó, de você marcar aqui e selecionar o SIGTAP, porque é um código universal, tá bom? Então você tem aí, ó, várias atividades. Então digamos que seja esse aqui, ó, atividade educativa / orientação em grupo na atenção básica. Pronto, lembra que eu marquei aqui, ó, anteriormente, que essa atividade seria uma atividade em grupo, tá vendo aqui, ó? Então ele me possibilitou aqui agora marcar um outro procedimento coletivo. Perceba que agora aqui, ó, é outro, mas ele está me dando a opção de informar que outro é esse. Então isso aqui fica fácil agora de identificar no relatório e de contabilizar e analisar os relatórios aí depois.
tá certo? E por fim, essa atividade é uma atividade que exige aí o número de participantes, tá? E o cartão do SUS de todos eles. Então, como eu defini aqui anteriormente que serão 30 participantes, então eu tenho que ter aqui o cartão do SUS dos 30 participantes, tá certo? Então, aí você tem que digitar aqui um por um, ó, cartão do SUS, data de nascimento, informar o sexo, tá? Se for o caso aí, ó, se a tua atividade coletiva exigir peso e altura, você vai marcar, aí você clica em confirmar e ele desce para aqui, tá bom? Eu vou pegar só um cartão do SUS aqui para teste, ó. Eu já deixei salvo aqui para facilitar a minha vida. Pronto, eu estou copiando ele, ó, Ctrl C. Eu vou colocar aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Opa, cancelar. Eu acho que eu copiei aqui, tá faltando números. Porque ele tá vermelho. Então eu vou apagar aqui só para agilizar a videoaula. Mas o que é importante você saber nesse momento é que você precisa ter aqui o cartão correto dos 30 participantes, colocar aqui data de nascimento de cada um, o sexo e clique em confirmar. Quando você clica em confirmar, ele vai descer aqui, ó, para baixo e depois você clica em salvar, tá? Eu queria aproveitar essa videoaula aqui só para esclarecer uma dúvida de um participante, né, de um internauta aí, que ele comentou que não concordava, né, que eu marcasse, já que a atividade aqui é Programa de Saúde na Escola, e a videoaula anterior eu marquei a opção Educação, selecionei a escola e o participante ele não concordou, fez até o comentário aí abaixo da videoaula, que não concordava que eu tivesse marcado aqui a opção profissional de educação, uma vez que o foco da atividade coletiva seria o aluno. Eu até compreendo, né, a dúvida e o questionamento aí do internauta que fez esse comentário, inclusive eu respondi em seguida, né, essa indagação. Mas eu trouxe aqui para mostrar o seguinte, que a atividade coletiva hoje realizada numa escola, seja com a participação da educação ou com os profissionais da saúde na escola, não quer dizer que é só o aluno que é o foco da atividade coletiva. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui o texto, ó, já abri o site aqui, já está pronto aqui, ó, olha lá. Ó, Programa de Saúde nas Escolas. Então essa informação aqui, ó, ela tá no site aí, ó, do MEC. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. mec.gov.br, tá? Então, o que eu queria mostrar aqui, ó? Que o público beneficiário, olha só, leia aqui comigo, ó. O público beneficiário do Programa de Saúde na Escola são os estudantes da educação básica, gestores, profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos, certo? Então, perceba que o foco não é só o aluno. É o aluno e todos os profissionais envolvidos aí, ó, nesse processo, tá? Então, como eu respondi lá para o internauta que fez o comentário, então uma atividade coletiva, como o próprio nome já diz, o foco não é só o aluno, são todos os profissionais envolvidos. Então, por mais que eu faça uma atividade voltada para o aluno, por exemplo, a videoaula anterior, eu marquei aqui a opção avaliação procedimento coletivo, até dei o exemplo de escovação.
Realmente, uma atividade de escovação para uma turma, o foco principal é o aluno. Só que nessa atividade aí participa o aluno, participa o professor ou os professores e os profissionais da saúde que foram ali para acompanhar e ajudar, tá certo? Então é por isso que eu fiz questão de trazer essa informação aqui, apenas aí para esclarecimento, né? De uma forma aí bem técnica e com a informação e com a fonte da informação aqui diretamente no site do MEC, para esclarecer aí realmente essa dúvida que postaram, né, nos comentários aí da videoaula anterior. Tá certo? Então eu não vou salvar aqui para não ficar registrado aí, uma vez que eu estou aqui gravando essa videoaula no ambiente real de produção. Então espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se ficou alguma dúvida, né, escreva aí embaixo ó, nos comentários. Você que está me acompanhando aí sabe que eu respondo quase que imediatamente, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreva, dê um like, dê um joinha aí, para a gente crescer cada dia mais essa comunidade. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho e com as pessoas que você saiba aí que tem interesse no assunto, tá bom? Grande abraço e te vejo aí na próxima videoaula.